mover do Espírito. Quarta-feira passada eu estava no meio de um grupo de jovens e eles me perguntavam, me fizeram várias perguntas, eram jovens novos convertidos. Eu já tinha terminado a pregação, eu estava já dentro do carro quando eu vi, quase numa leitura labial, o desejo deles de conversar um pouco mais e falar comigo acerca, sei lá, de algumas perguntas. Eu acho que eles queriam perguntar alguma coisa. Eu me aproximei, sentei num cantinho e comecei a ouvir as perguntas sobre salvação, sobre vida cristã, sobre certeza de salvação. Depois me perguntaram sobre diversas manifestações espirituais. Eu acreditava nelas, como eu encarava aquilo, e eu fui respondendo, ou tentando responder uma a uma, com base na palavra de Deus, secundado, testemunhado pela própria experiência de quem já viveu no meio do espiritismo, de quem já transitou no meio de manifestações espíritas tão pesadas, de quem ao longo de 26 anos já enfrentou batalhas espirituais e guerras espirituais que movem demônios e seres angelicais que atuam em áreas tão diversas que muitos de nós nem percebemos. Aliás, uma das grandes táticas do inimigo de Deus, que a Bíblia chama de o maligno, o diabo, Satanás, a serpente, o acusador, é fazer com que a nossa geração não acredite nas manifestações espirituais, em seres angelicais que se manifestam. As mesmas pessoas que são céticas acerca do mover espiritual, do mundo espiritual, são as mesmas que se submetem a rituais espirituais, que são capazes de se deixarem incorporar por médiuns, por espíritos, são capazes de pedir que leiam as mãos, que prognostiquem o futuro, que façam uma psicografia. São as mesmas pessoas que se encantam com o espiritual, são as mesmas que negam qualquer manifestação segundo a palavra de Deus no campo, na área do espírito. Estava falando com os jovens acerca das manifestações de possessão espiritual, dizendo que às vezes um espírito superior subordina um espírito inferior numa sessão qualquer, seja espírita, seja umbanda, seja do que for, que hoje a nossa sociedade chama tão culturalmente de manifestações folclóricas, e aí nós vamos dando vazão àqueles que agora aconselham jovenzinhos, como nós temos no buchicho do jornal O Povo, uma vez por mês, sei lá, uma mãe de santo que dá conselho a jovens e depois aconselham a que eles se submetam a trabalhos espirituais, se submetendo a seres que são os chamados deuses da Umbanda. E aqui não vai nenhuma crítica ferrenha, não se sinta criticado se você é um umbandista aqui no nosso meio. Mas o fato é que essas manifestações são espirituais, são poderosas e elas são reais. Quando você se abre a qualquer tipo de pacto, seja com uma cartomante, seja com uma mãe de santo, um pai de santo, seja com um espírito familiar, seja com alguém que um dia morreu e encarnou para lhe avisar de algo, ou lhe submeter a algo, você está abrindo a sua vida, o seu coração, seu caminho para uma manifestação poderosa, espiritual, que a sociedade chama dos nomes mais interessantes, até de espiritismo científico, mas a Bíblia chama de manifestação demoníaca. São anjos caídos que se manifestam com forças tão descomunais, que eu já vi senhoras de 70, 80 anos de idade quebrar uma porta, ou quebrar algo tão poderoso e não ser segurada por 3 ou 4 ou 5 homens, quando essa mulher estava possessa. Eu vi isso quando pequeno, e vi isso na igreja de Jesus, lidando com pessoas que vêm com o seu passado envolvido
em áreas espirituais em que se dão, que se entregam a deuses, a santos, se entregam a estátuas e fazem pactos aqui e acolá para o sucesso nesta ou noutra área da vida, e são pessoas que trazem consigo amarras com seres angelicais tremendos e poderosíssimos. E um demônio subjuga outro demônio. Um ser angelical, porque existe uma hierarquia, segundo a Bíblia, subjuga um outro. Você vai com um problema, entra numa sessão daquela, um demônio maior subjuga o menor, lhe mantém escravo para que você volte de novo a ser subjugado e tenha talvez uma doença pior do que aquela mais tarde. Os milagres acontecem, as manifestações são espetaculares, as pessoas, quando veem aquilo, pensam ou dizem: só pode ser de Deus. Paulo diz que o inimigo se transforma em anjo de luz. Aliás, ele se transforma até em anjo de bondade. Eu não conheço nenhuma instituição que faça mais o bem ao próximo, no sentido das doações e da ajuda, do que o espiritismo. Meu pai era espírita, eu frequentei centros espíritas, sei exatamente como funciona o baixo e o alto espiritismo. E as casas de ajuda às crianças defeituosas, às crianças desamparadas, são inúmeras, Brasil afora, porque eles compreendem que pelo fazer o bem, pagam o seu karma e conseguem subir de posto ou de mundo espiritual nas próximas encarnações, e é através da boa obra que um espírita acaba sendo purificado e se salvando em última análise. Para nós crentes em Cristo Jesus, o único meio de salvação é a vida de Cristo derramada por nós e dada por nós na cruz do Calvário. Fazer boas obras não é uma forma de comprar a nossa salvação, é uma consequência pela gratidão que temos a Cristo Jesus, de fazermos o bem para a glória do nome dEle, e não para ganharmos uma purificação através das boas obras. Porque ser humano nenhum é capaz de ser 100% bom, 100% puro. Nós sempre vamos ficar aquém daquilo que é o padrão de Deus, não o padrão do espiritismo, nem o padrão da Umbanda, nem o padrão do catolicismo, nem o padrão de qualquer outra religião, mesmo dos evangélicos. Seres espirituais são realidades na Bíblia. Jesus lidou com eles. Jesus enfrentou o inimigo no primeiro dia do seu ministério. Logo no início do seu ministério, ele não apenas foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, como homem normal, perfeito, se subordinou ao Pai e recebeu uma unção espiritual, como estava previsto em Isaías capítulo 61. E esse mesmo Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali ele venceu o diabo e as hostes infernais, usando a palavra de Deus, respondendo às insinuações do inimigo, não com uma sessão de descarrego. Jesus não respondeu com uma sessão de vigília, Jesus não respondeu com algum tipo de manifestação em línguas, Jesus não respondeu com algum tipo de poder extrasensorial. Ele simplesmente disse ao inimigo de Deus repetidas vezes: está escrito, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor enfrentou as hostes espirituais na unção e no poder do Espírito. Ele foi tomado por um Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que dava a ele autoridade e entendimento das Escrituras, porque o Espírito é o próprio autor das Escrituras. E todo esse preâmbulo é para dizer que nós seríamos mais uma igreja evangélica, mais uma igreja denominacional, nós seríamos mais uma igreja religiosa, mais um ponto de encontro, mais um lugar de placebo psicológico, onde as pessoas se sentem bem na tenda,
não fora por uma diferença só: o que nós fazemos não pode ter fruto para a eternidade, não pode ter eficácia sobre o mundo espiritual, se não for no poder do Espírito Santo de Deus. O grande problema é que a maioria de nós somos como aqueles discípulos de João em Atos 19. Quando perguntam: vocês foram batizados com o Espírito? Eles respondem: como é? Nós nem ouvimos falar que tinha Espírito Santo. O que é isso? Muitos crentes em Cristo Jesus mal conhecem a obra de Cristo na cruz do Calvário. É como o catolicismo, que fala tanto em Jesus e mistura Jesus com tantos outros mediadores e salvadores. Sabe por quê? Porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Graças a Deus que ainda os grupos carismáticos estão lendo a Bíblia. E à medida que leem a Bíblia, eles conseguem compreender com mais clareza, um pouco mais clareza, quem é Jesus e o que Ele de fato fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Da mesma forma, os crentes em Cristo Jesus não conhecem o Espírito Santo porque não conhecem a Escritura. Sem conhecimento da Bíblia não tem como. Eu ouvi outro dia um absurdo no meio dessa nossa caminhada como igreja em grupos pequenos, de que nós temos grupos pequenos que não gostam da Bíblia. Não usam a Bíblia. Pode ser um bom grupo de escoteiros, um bom grupo de amigos do Orkut, do Twitter, da internet, mas estão longe de serem cristãos com marcas autênticas, capazes de verdade de oferecer ao inimigo de Deus a resistência. Porque quem não conhece a palavra sucumbe diante da ação do diabo, do pecado e do mundo. Domingo que vem nós vamos abrir uma série em 1 João. Para quem acha que esta epístola lá do finalzinho da Bíblia no Novo Testamento é uma coisa papinha de nenê, esperem para ver. 5 domingos, vamos mergulhar em 1 João. Eu tenho mergulhado nesse texto para preparar essas mensagens e Deus tem falado tremendamente ao meu coração. Saber distinguir o verdadeiro discípulo de Jesus. Aliás, esse não é o nosso papel. Muitos irmãos na congregação gostariam que o pastor saísse com uma luneta em cada grupo pequeno, distinguindo o joio do trigo. Como um ourives que olha para uma joia e diz assim: isso aqui é bijuteria, isso aqui é ouro de verdade. Esse aqui foi comprado ali na Parangaba, ali na Feira dos Pastos. Esse aqui não, esse foi comprado ali naquela casa de joias. Então muitos gostariam que a gente saísse vendo quem é quem. Esta não é uma obra do pastor, nem é uma obra sua, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não vai demorar muito, essas pessoas não vão aguentar, porque no meio do povo de Deus, onde o Espírito opera, pecado é revelado, contradições são trazidas à baila, insurgência, insubordinação, rebeldia, são punidas pelo próprio Senhor, não por nós. Tudo fica revelado, porque o Espírito de Deus diz que o pecado do indivíduo vai ser a própria denúncia da sua vida. Por outro lado, são poucos aqueles que de verdade talvez nem saibam quem é o Espírito Santo, mas muitos são os irmãos em Cristo que talvez empolgados com tudo que temos feito, com tudo que vamos fazer, com tudo que ainda temos para fazer, talvez se esqueçam um pouco do Espírito Santo e comecem a fazer coisas como se não dependessem de uma força que vem só dele. Por isso essa palavra em Zacarias, no verso 6 do capítulo 4, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O momento que nós estamos vivendo como igreja,
A situação da nossa sociedade requer uma sensibilidade ao movimento do Espírito no nosso meio. O que é que Deus está falando? Não aos videntes de plantão, não aos profetas de plantão, não aos sonhadores de plantão, porque além da vidência, dos sonhos e da palavra de quem quer que seja, Deus já deixou registrado aqui 66 livros para que a gente pudesse meditar neles e encontrar neles tudo o que nós precisamos saber, que nos conduz à vida eterna, a um dia a dia com Deus. Não temos o controle sobre todas as coisas. Você sabe disso, meu irmão em Cristo Jesus. Você não tem controle sobre o amanhã, sobre a vida do seu filho, da sua mulher, do seu pai, do seu marido. Você não tem controle. Outra coisa, ao nosso redor há caos e iniquidade. Outra coisa, igreja, nós estamos agindo em território do inimigo. Quando nós invadimos essa comunidade ao nosso redor, nós estamos invadindo um território que é do inimigo. E nós precisamos entrar ali no poder de alguém que tem um nome acima de todo nome. Vocês entraram lá no dia 19, muitos ainda estão adentrando. Esta semana eu visitei a comunidade mais uma vez, e à medida que a gente vai entrando, a gente vai percebendo as forças espirituais que mantêm esse povo neste estado, e não é só aqui, é em toda a Fortaleza. E outra coisa, amados queridos irmãos, nosso evangelismo não vai só se resumir àqueles que são mais carentes e mais pobres, porque os ricos da aldeota também padecem debaixo dos grilhões e das algemas do inimigo. Eles também precisam de libertação dos seus bens, das suas riquezas, para que encontrem paz na alma, para que encontrem vida eterna, porque também precisam. Andem nos shopping centers, andem nos lugares chiques dessa cidade, e você vai ver quanto vazio, quanta futilidade, quanta carência, quanta gente com teto e sem Cristo, enquanto muitos aqui agora não tem teto, mas tem Cristo. Recebe uma casinha um pouco melhor, mas a alegria maior não está no tijolo, mas está sim no Cristo, que agora constrói no seu coração uma nova vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, nós somos uma ameaça ao sistema mundano. Quanto mais você tenta invadir os meios de comunicação com a boa notícia, mais você recebe o boicote, a conversa contrária. Outro dia eu vou contar uma coisa particular aqui, tem a ver com o meu lazer em si, mas lazer não, mas tem a ver primeiramente com os crentes em Cristo que são atletas de Cristo. Existe na Dinamarca uma tentativa de processar os jogadores evangélicos que apareceram no final da Copa das Confederações lá na África com uma camiseta, e o Lúcio foi um deles, uma camiseta escrito "Eu amo Jesus". Então toda a FIFA e as federações estão achando um absurdo. Como é que pode um indivíduo fazer a gente engolir aquela frase, quando nós estamos de verdade querendo assistir uma partida de futebol? Os amados irmãos esforçados, Cacá, Lúcio, que aliás o Lúcio é um querido irmão em Cristo Jesus, muito fiel. Eu ganhei, foi um tênis dele. Eu ganhei um que eu já dei, depois eu ganhei outro. Ele manda de vez em quando uns tênis para mim, através do pastor Teste, lá do Rio Grande do Sul, que ele é gaúcho, tchê. Então os vários irmãos que estão hoje na seleção brasileira estão perguntando: o que está acontecendo com essa seleção brasileira? O que está havendo? Tem um bocado de crente, inclusive o auxiliar técnico do Dunga é um pastor, o Jorginho, vai estar aqui em dezembro na reunião dos atletas de Cristo. Mas vamos ao caso. E mesmo no meio dos ralizeiros e tal, nos fóruns, os camaradas disseram: isso é um absurdo, eu sei que o Armando talvez não vai concordar com isso, que aquele negócio dele é pastor, mas eu acho um absurdo essa invasão, e todo mundo querendo botar Cristo goela abaixo. Se fosse assim,
Quem era de Buda tinha que ter uma camiseta do Buda. Quem era da Iemanjá era para ter uma camiseta de Iemanjá. E em nenhum momento os crentes disseram que não podiam usar a camiseta do Buda. Mas o fato é que dias atrás nós vimos um acidente muito grave com um colega lá no Rio Grande do Sul, um acidente de automóvel. O acidente está muito mal, está em coma e etc. E na hora que acontece um acidente desse, no meio dos que dizem que a gente não pode engolir essa coisa, eles logo começam a dizer: ai meu Deus, ora a Deus, vamos rezar a Deus, vamos fazer uma corrente para Deus, e vale tudo, e vamos orar, e aí a gente manda um e-mail, fica todo mundo sensibilizado, nós estamos orando, a igreja, os irmãos estão orando, a igreja está orando, todo mundo orando. Aí eu mandei um e-mailzinho daqueles. Assim, por que é que quando o camarada está quase na beira da morte, que não tem mais remédio, vocês pedem que esse Deus interfira? Será que não é mais fácil pedir antes do negócio começar? Ou seja, por que vocês criticam os crentes de se reunirem no meio do esporte para dizer: Senhor, guarda-nos, protege-nos? Por quê? Por que depois da conquista e da taça levantada, um irmão em Cristo não pode abrir a sua blusa e dizer: eu louvo ao Deus a quem eu dedico essa conquista, porque é Ele que me dá forças para chutar, para correr e para estar aqui nesse lugar? Seja qual for o esporte, percebe a incoerência? A grande verdade é que o incômodo é em cima do nome de Jesus. Porque se alguém botasse lá o nome de Alá, ou de Buda, ou do que quer que seja, o mundo aplaudiria, porque afinal é uma coisa bonita, legal. Eu acho que deveria agora fazer parte da regra para todo futebolista ter uma foto do Buda. Mas como é Jesus, incomoda. Tem que engolir. E nós temos que engolir tanta coisa. Mas nós vivemos num mundo mau, que é anticristo, é antiverdade, é em nome de uma democracia, é em nome de uma igualdade que nos massacra, que nos coloca para baixo. Somos uma ameaça ao sistema mundano, porque ainda falamos em virgindade, falamos em casamento, falamos numa série de coisas que Jesus nos ensina na palavra, falamos em levar pessoas das trevas para a luz. Estamos conquistando um território perdido. Mas nós temos também a revelação divina, que diz que Deus está no controle de todas as coisas, que o mundo pode estar como está, que nós podemos enfrentar o que enfrentamos aqui no seu trabalho e na sua casa, mas Apocalipse 5 diz que o Senhor está no seu trono, e o Cordeiro foi digno de abrir o livro da história. Deus tem um plano, e nossa posição não muda o seu propósito. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outra coisa maravilhosa, Jesus está à direita do Pai em majestade, mas Ele disse que enviaria o Consolador, e o Espírito Santo está agindo. A volta de Cristo vai coincidir com o momento em que o Consolador levará a igreja para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Como, de que jeito, como vai ser isso? Uma abdução, uma subida, um arrebatamento? Hoje eu falava com a minha netinha sobre isso, ela perguntando como é que vai ser quando a gente for lá e Jesus vir. Ela disse: eu não quero ir porque eu tenho medo de voar. Mas você não gosta do avião? Ah, o avião eu gosto, mas voar não. Não se preocupe, Jesus vai dar um jeito nisso, vai ser um avião tão legal. Mas o fato é, Deus prometeu deixar o seu Espírito Santo aqui com a gente. Jesus prometeu edificar a sua igreja através do Espírito Santo. Então nós temos que aprender como Ele age. E aqui eu quero começar em Zacarias e terminar com 8 características da ação do Espírito Santo. Primeiro vamos ao texto de Zacarias, para você entender. Ageu e Zacarias atuam no tempo da reconstrução do templo. Templo destruído, agora eles vão construir. Foi no reinado de Ciro, mais ou menos 538 a.C., mais de 50 mil judeus retornaram à Palestina.
eles assentaram o alicerce do templo, mas as nações vizinhas os impediram de continuar, e eles tiveram que adiar a reconstrução por mais 15 anos. Depois, Dario, que subiu ao trono em 522, confirmou o decreto de Ciro, e Zacarias, assim como Ageu, os dois estimularam o povo a completar a construção, a reconstrução do templo, que acabou acontecendo em 516 a.C. No capítulo 4 que nós acabamos de ler, é a quarta visão do livro de Zacarias. Ele fala dos recursos divinos para o sumo sacerdote e para o príncipe. O candelabro de ouro, ou menorá, e as duas oliveiras representam os dois líderes que serão equipados por Deus para a obra, através de um estreito relacionamento com Deus. Verso 14, lembra que nós lemos? Diz assim: eles são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, Josué e Zorobabel. Eles são relembrados dos recursos divinos. É o que eu quero fazer hoje à noite com vocês aqui. Eu quero lhes relembrar que a obra que temos feito aqui, que o que Deus fez nesta comunidade, o que Deus ainda continuará fazendo através desta igreja, não é obra de homem. Deus está agindo através de nós. O questionamento do profeta quanto ao significado da visão é adiado, para que ele entenda o cerne da visão. Enquanto isso, Zacarias recebe a visão referente a Zorobabel, e a reedificação acontece, primeiro, não pela força, poder militar, estratagema humano, mobilização de grande contingente, como de Salomão em 1 Reis 5, não pelo poder, é uma palavra grega que quer dizer forças humanas. A primeira é não pela força, não pelo poder. Algumas versões dizem não pela força ou pela violência. A palavra primeira, força, é um termo militar, não é pela administração e pela estratégia humana, não é pela força do braço humano, porque nós cansamos, nossos recursos vão embora, a gente logo vira as costas, porque não aguenta tanto trabalho e tanta luta. O poder não é humano, o poder humano é pequeno e insuficiente para o desafio que nós temos pela frente, mas ele diz: é pelo meu Espírito. Ouça isso, é pelo Espírito de Deus. Que Espírito é esse? Ora, nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Em Atos capítulo 5, Pedro diz a Ananias: você mentiu ao Espírito Santo, e fazendo isso você não mentiu a homens, você mentiu ao próprio Deus. É claro que nós não podemos entender a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vértices de um mesmo triângulo, mas uma só essência. Deus Pai planeja a criação, Deus Filho com a palavra executa, Deus Espírito Santo mantém a criação viva. Deus Pai planeja a salvação, Deus Filho se entrega na cruz do Calvário, providenciando o meio de salvação, Deus Espírito Santo aplica no seu coração a salvação eterna. Deus Pai, soberano sobre todo o universo, espera o desfecho de toda a história humana. Deus Filho está à direita do Pai em majestade, aguardando o tempo da sua vinda e do estabelecimento do seu reino. Deus Espírito Santo está aqui no nosso meio, preservando a igreja, convencendo as pessoas, selando os crentes, habitando aqueles que creem, dando poder para a gente falar e para exercer dons espirituais. Nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, Ele é o próprio Criador e sustentador da vida. Ele é o que opera milagres. Ele deu vida a um povo morto, em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14. Qualquer trabalho de edificação só trará glória a Deus Pai, se for feito no poder do Espírito Santo. E ouça outra coisa, irmão.
Preste atenção, você que está aqui na IBC, que é oriundo talvez de uma igreja que é chamada pentecostal, neopentecostal, eu quero que vocês saibam, nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, porque a igreja a que eu pertenço começou em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, e até hoje o Espírito Santo continua operando no nosso meio, como operou lá no início. Mas é bom que você saiba de uma coisa: todo lugar que o Espírito Santo atua, o nome de Jesus é proclamado, o nome de Jesus é exaltado, o nome de Jesus é pregado, o nome de Jesus é falado, o nome de Jesus é exaltado, entende? Ele me glorificará, disse Jesus em João 14, 16, 2 capítulos que ele fala do anúncio do Consolador. Vocês que são crentes em Cristo, que hoje encontram pregações na internet, na televisão, na esquina, no rádio, no celular, em todo canto e toda hora, é preciso discernir os espíritos. Vamos aprender isso em 1 João no capítulo 4, você tem que discernir, se alguém está cheio do Espírito, a boca dele só fala da pessoa de Jesus, só exalta a pessoa de Jesus, só prega acerca da pessoa de Jesus, entende? Porque esta é a função do Consolador, do Espírito Santo, exaltar o nome de Jesus. Não é o nome do pastor, da denominação, do nome da igreja, não é o nome do irmão, não é o nome do líder, é o nome de Jesus. Importa que nós diminuamos para que o nome de Jesus cresça, é ter reuniões onde Jesus é proclamado. Glória a Deus. Como é que esse Espírito funciona? A grande verdade é porque nós não acreditamos muito no Espírito Santo, porque a gente não pode controlar ele. Porque se a gente pudesse fazer uma estatueta do Espírito Santo, teria Espírito Santo no peito, no para-brisa do carro, para defender. Uns ainda usam a pombinha, né? A pomba é símbolo do Espírito. A pomba não é o Espírito Santo, a pomba é um símbolo do Espírito Santo, tá certo? Porque o Espírito desceu como pomba, numa forma, pairou como uma pomba paira, não tem nada a ver com pombinho. Pomba é bicho bonitinho, mas também é um bicho que traz uns negócios ruins. Não compare uma coisa com a outra, é tal qual. E muitos gostariam de ter um frasco com o Espírito Santo dentro. Muitos gostariam de transformar o Espírito Santo num óleo. Está aqui o óleo, é o óleo de Israel, é o óleo do azeite, pronto. Aí o povo olha naquilo e diz: gente, esse azeite é o próprio Espírito Santo, bebamos. Nós ainda gostamos das velhas relíquias, lembra? Raspadinha da cruz de Jesus, crucifixo de ouro vendido, que é bento pelo pajé, pastor, bispo. Estão lembrados da piada daquele meu amigo que se encontrou comigo? Sabia que meu nome era Armando Bispo? Ele brincalhão, um deão lá de Itabuna. Ele disse: ô reverendíssimo pajé apostólico bispo, bem-vindo a Itabuna. Pajé apostólico, ele disse todos os títulos que ele podia dizer, porque é disso que os homens gostam, não é? Títulos. Mas o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, é no nome dele, é no poder dele. Como ele funciona? Nós não podemos manipulá-lo, esse é o problema, porque ele é como o vento, não dá para prever. Os breobros, não é aqui? Eu aprendi que venta muito aqui em Fortaleza, não é? Venta, não, lá onde eu moro, venta, que todo mundo fica com frio, e está ventando, e é vento, não dá para controlar. Você pode fazer uso do vento, colocando a energia eólica para funcionar. Você pode pegar a sua vela, içar a vela, e sair fazendo uso da vela, mas você não controla. Ora ele vai para lá, ora ele vai para cá, não tem kitesurfista, não tem jangadeiro que consiga controlar o vento. Dá para controlar? Mas ele dá atenção, vento, agora para lá, por favor. Ei, para cá, eu decreto. Deve ter uma igreja que decreta o que o Espírito Santo vai fazer agora.
venham todos, porque hoje à noite o Espírito Santo vai fazer o que eu quero, vai curar todo mundo, ou vai dar um dom especial para todo mundo, hoje à noite. Como nós gostamos de manipular o soberano Deus. Isso faz bem para a gente, porque a gente se sente no controle das coisas. O Espírito Santo não tem como controlar. Jesus disse: o vento sopra para onde quer, você não sabe nem para onde vai, nem de onde vem. Assim aquele que é nascido de Deus, assim aquele que é nascido do Espírito Santo, porque a palavra Espírito, no Velho Testamento, é o termo hebraico ruach, que quer dizer vento. Pneuma, o termo grego, de onde nós tiramos pneumático, que tem ar, que é enchido com o ar, que pode ser contido ali dentro, mas ninguém controla o ar. Espírito é a palavra para o vento que sopra, porque é como efeito. Você vê o efeito na árvore, você vê o efeito ali e acolá, você vê o tsunami chegando, você vê o vendaval chegando, você vê um tornado chegando, mas você não controla. A poderosa nação americana controla tudo, menos os tornados. Quando ele vem, ele sai destruindo a Flórida e o sul do Texas e etc. Não tem como controlar. Controla tudo, mas não controla o vento. Nós podemos controlar tudo, mas não podemos controlar o Espírito Santo de Deus. Temos que aprender a nos colocar debaixo do seu controle. E esta é uma ciência espiritual. Sabemos que tem que ser pelo Espírito, mas como ele funciona? O Espírito, assim como o vento, é invisível, e por isso só conhecemos bem os efeitos da sua atuação. Na vida cristã, um ditado aqui: na vida cristã, nós precisamos de uma âncora para o mover das ondas bravias, desse mar maluco, desse mundo doido que a gente vive. E a âncora é a palavra de Deus. Aquele velho hino que diz: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. A âncora, a graça, a palavra, firme na rocha, firme na palavra. Mas também precisamos de uma vela, uma vela içada para o mover do Espírito nos levar como igreja, não aonde eu maquino, onde eu penso, não aonde eu acho. Se a gente for fazer uma enquete aqui na igreja, para onde nós devemos ir como igreja, nós vamos ter 4.000 opiniões diferentes. Mas o fato é que poucos estão dispostos a pararem para ouvir com sensibilidade a direção do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar rapidinho dessas 8 características do Espírito Santo, para você reconhecer como ele age na sua vida. Primeiro, o Espírito Santo é vivificador. O que quer dizer isso? Ele traz vida onde não tem, ele dá vida àquilo que não existe, ele faz reviver. Na criação, Gênesis 1:2, o Espírito de Deus paira sobre as águas. O rio de água viva de Ezequiel 47, ele vem trazendo vida a um rio morto, de águas mortas, mal cheiroso, onde o Espírito de Deus atua a vida, e vida não só biológica, a vida espiritual, a vida em abundância que Jesus falou, há cheiro de vida, não de morte, há cheiro de prazer de viver na presença de Deus, e não o prazer de querer se matar e morrer e se autoflagelar, como nós fazemos com as nossas atitudes, com aquilo que comemos, como nós tratamos do nosso corpo. Tem muitos amados irmãos que agem como se fossem suicidas, porque têm hábitos suicidas. Por favor, não espere o médico lhe dar um susto para você começar a comer bem, beber água, dormir bem, contemplar a natureza, pausar, porque você poderia saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo age é para ter vida, vida em abundância, vida espiritual, vida material, vida biológica, vida que transmite vida, vida que gera vida. Por isso Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus.
Se você nunca fez uma decisão por Jesus, a Bíblia diz que você está morto nos seus delitos e pecados, ou seja, você está sem poder para viver, você só vive para ser escravo dos seus vícios, dos seus pecados, das suas loucuras, das suas taras, dos seus vícios, você não tem forças. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida através da palavra de Jesus, você encontra libertação. Você pode dizer não para o vício, você pode dizer não para a futilidade, você pode dizer não para a cachaça, para o baseado, para o crack, para o jogo, para o bingo, para a loteria. Você tem poder agora para viver de verdade. O Espírito Santo é vivificador e ele é também inclusivo. Por que ele é inclusivo? Porque o Espírito Santo não privilegia uma casta. Preste atenção, igreja. Discirna quando você ouvir mensagem ou proposta evangélica que privilegia um guru, um profeta, um pastor, um sacerdote, que ele é o único que tem poder. Tem algo errado. O Espírito de Deus não deixa ninguém de fora. Nós entramos nessa comunidade na terça-feira e eu ouvi mulheres simples, que mal falam o português, abrindo a boca para falar das grandezas de Deus, profetizando, cheia do Espírito, exalando poder e graça. E eu digo, o Espírito não deixa ninguém de fora, até os assentados, até os iletrados, serão possuídos pelo poder do Espírito, e falarão para a glória de Deus. Glória a Deus. Ninguém precisa ficar de fora. Em Números capítulo 11, quando alguém começou a profetizar no arraial, Josué disse: Moisés, um tal de Eldade e Medade, eles estão pregando, eles estão profetizando lá, eles estão fazendo um trabalho lá. Moisés disse: quem me dera todos fossem profetas. Eu quero dizer aos amados irmãos mais uma vez, e aqui não tem endereço pessoal nem particular. Se alguém acha que ensinar a Bíblia, se alguém acha que exercer o dom espiritual de ensino é só debaixo de um holofote com o microfone na mão e atrás de um púlpito, ou dentro de uma sala, atrás de umas cadeiras, ou na frente de pessoas sentadas estáticas na frente, perdeu o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, perdeu o bonde da história. Quando você entra nessa comunidade, senta na frente das crianças ou de uma mulher e começa a falar do amor e do poder de Jesus, ali sai ensino. Deuteronômio capítulo 6 diz que você tem que ensinar os seus filhos caminhando, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. À medida que você anda, à medida que você vai, porque você ensina não só com a Bíblia aberta, mas ensina também pelo exemplo, ensina com a palavra que sai da tua boca, que está no teu coração, que está na tua mente e transforma a vida. O ensino acontece em todo o tempo. Deus vai levantar em cada grupo pequeno aqueles que têm o dom de ensino, os que têm o dom de misericórdia, e nós não vamos precisar chamá-los de PhDs, de mestres cheios de títulos, porque o Senhor inclui todo mundo. Deus vai levantar nesta congregação, nesta comunidade aqui ao nosso redor, os professores do Senhor, porque eles serão ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Acredite nisso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, não com a aposentadoria, mas com a vida útil até o último momento. Daqui a minha sogra vai fazer 86 anos de idade, já vivendo com o alemão, que eu chamo, o Alzheimer, que faz lembrar de coisas lá de trás e esquece o que aconteceu 2 minutos antes. Mas toda terça-feira ela desce e as irmãs amadas se juntam e ela ora e não engasga para interceder em nome de Jesus. Perde todas as funções, mas não perde a função de intercessão na presença de Deus, porque Deus vai manter essa mulher viva até o dia que Ele quiser que ela interceda pelo nosso ministério, por essa igreja e por tantos outros que pedem a oração dela. Não tem aposentadoria. Não fique preocupado o que vai ser da sua aposentadoria.
o INSS, seja lá o que for, esse povo não vai dar nada para você, mas o Espírito Santo vai te encher de tanto poder, que até no último suspiro, você vai proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Creia nisso, aleluia. Os jovens têm visões, os servos e servas profetizam. Eu subi aqui na terça-feira, parecia uma romaria. Eu disse, vai até que botaram uma estátua de São Francisco aqui embaixo. Muitas mulheres descendo a rua. Aí eu não sabia direito, mas era o João Batista. Aliás, era o João que estava reunindo o povo aí. Eu não contei, mas eu posso chutar, eram mais de 150 mulheres, mais de 60 crianças reunidas. E quando eu passei por perto, que o João estava ali falando, o João dizia assim, vocês pensam que aqui tem pão? Aqui não tem pão, aqui tem pão da vida. Esse pão que a gente levou lá, não transforma a vida. Aí ele me chamou e eu completei e dei logo o desfecho final. Eu disse assim, o que tira o seu marido das drogas, o seu filho da cadeia, o que tira você da miséria, não é a porta e o tijolo que a gente está levando. A gente constrói a casa e vocês destroem se a vida não for transformada pelo poder de Jesus. Jesus é que quer transformar a sua vida. Esse é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Aceitem Cristo e o Senhor vai acrescentar as demais coisas. Que maravilha! Neles não vão ficar de fora. Deus está fazendo a obra. O Espírito Santo é poderoso. Onde ele entra, onde ele age, há poder. Aí a igreja gostou. Amém. Poder, é isso que eu quero. Atos 1:8. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de quê? Porque vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, presta atenção aí, meus amados pentecas. O poder é para testemunhar. O primeiro poder é para testemunhar. Uma das igrejas mais abençoadas desse país é a Assembleia de Deus, quando ela vai a cada buraco dessa cidade e testifica do amor de Jesus. É ali que está o poder do Espírito, mais do que qualquer outra manifestação, que às vezes traz mais escândalo do que bênção, mas quando eles abrem a palavra e testificam com intrepidez de Jesus, ela faz o seu papel, porque recebe poder para testemunhar. E fale numa língua que o camarada entenda. Diga para ele que o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo o pecado. E se você quiser falar línguas, vá lá para debaixo de uma mangueira sozinho e desate em falar. Mas na frente do descrente não. Pregue como Jesus quis, no poder do Espírito Santo. Amém? Ele é poderoso. Outra, Lucas 4:18. Olha o poder do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, precisa de mais evidência do que isso. Você vai perturbar meu juízo e ficar me pedindo, pastor, como é que é? Essa igreja que acredita ou não acredita no Espírito Santo? Meu irmão, guarda essa para outra hora. Não. Amanhã você manda uns 250 e-mails dizendo, pastor, você não podia ter falado daquele jeito. É porque eu estou angustiado de lhe ver tão preocupado se o pastor aqui vai falar outra língua que não seja hebraico ou grego. Ou tão angustiado porque aqui não tem um culto onde desce fogo, ou graveto iluminado do céu, ou ninguém que tenha um dente de ouro. O que eu tenho é de platina. A angústia de você não perceber que a primária ação do Espírito Santo é tirar pessoas do cativeiro do pecado, e é apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos gastar nossas energias nisso. Não vamos criar embate entre nós, disputas teológicas, por veios de interpretação que muitos de nós nem entendemos direito.
É hora de arregaçar as mangas e fazer o bem para ser ponte de evangelismo, testificar no poder do Espírito, amar os irmãos, incluir os irmãos, como o Espírito Santo nos inclui. Aleluia. O Espírito Santo é criativo, sabia disso? 1 Coríntios 12, olha que manifestação. Romanos 12, 1 Pedro 4, olha a criatividade do Espírito Santo. Ouçam, o novo no Novo Testamento, nova doutrina, novo nascimento, nova massa, novo nome, nova criatura, vinho novo, novo mandamento, novos céus, nova terra, novo homem, túmulo novo. O Espírito Santo, ele é cheio de criatividade. Ele não fica apegado às tradições do passado, enganchado nas cercas da inutilidade das tradições humanas. Porque na minha igreja, sabe, a gente sempre era daquele jeito. Aquela época da Gonçalves Leide. A época da Palhoça. A época do 7 de setembro. As cebolas do Egito. Meu amado, olha onde Deus nos colocou aqui. Olha o que Deus está fazendo. Daqui 10 anos isso aqui pode ser outra coisa, porque Deus é inventivo, Ele é criativo, Ele está sempre atrás do novo. A doutrina não muda, o Jesus não muda, a palavra não muda, mas nós temos que colocar esse conteúdo poderoso em odres novos, porque senão nós fazemos derramar toda a doutrina e todo o ensino. É isso que tem acontecido com as denominações. Seminários fechando, denominações fechando, igrejas fechando, sendo vendidas para virarem barzinhos, porque nós estamos apegados a uma tradição, querendo enfiar o vinho novo em odre velho, o vinho novo em garrafa velha. Vai explodir. O vinho novo precisa de um odre novo, capaz de acomodar o crescimento e a expansão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, além de criativo, é restaurador. Onde ele entra é como rios de água viva passando, e vai restaurando e trazendo coisa nova e limpando. Outra coisa, ele é imprevisível. João 3,18, ao contrário do que estamos procurando, uma fórmula, um manual, 10 maneiras, o Espírito Santo sopra onde quer, como Ele quer, e nos faz prontos para manobras ágeis e necessárias para o nosso tempo. Outra coisa, ele é norteador, a penúltima. Em Números 9, 15 e 23, uma nuvem cobriu o tabernáculo. Imagine, a coluna de fogo iluminava o caminho, mas o povo não se mexia, enquanto o Espírito não se movesse. Nós temos estratégias, temos planos, temos uma série de coisas, temos sonhos, mas nós temos que esperar que o Espírito Santo se mova numa direção, para irmos aonde Ele vai, onde Ele aponta, usando a liderança, usando os irmãos, usando a cadeia de pastoreio, usando os líderes, aprendizes, orientadores, supervisores, coordenadores de áreas, pastores. Temos que ter coragem de ficarmos quietos, de esperar o Espírito nos direcionar. Temos que ter coragem e sabedoria para também detectar e se posicionar nas situações que não vêm do Espírito Santo de Deus. Como a vela e o vento, Deus age e eu coopero com Ele. Eu não sopro, Ele sopra. E por último eu quero dizer, o Espírito de Deus é Espírito Santo. Espírito de Deus é Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, vocês da igreja de Corinto, eu queria poder falar com vocês como pessoas espirituais, pneumáticos, pessoas movidas, cheias do Espírito. Mas Paulo diz, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. E Paulo não disse assim que eles não eram espirituais porque não falavam línguas, porque não curava todo mundo, porque não era uma igreja do poder, nada disso. Paulo diz assim, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Sabe por quê? Porque está havendo divisão, intriga no meio de vocês. Olha como é que você entristece o Espírito.
Não é quando você não fala algo espetacular, não é quando você joga o paletó e ninguém cai, não é quando não tem o sono, o riso do Espírito, seja lá o que for. Ei, irmão, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que você entristece o Espírito Santo quando no meio de você ou no seu coração tem as obras das trevas, divisão, malícia, fofoca, fala com o outro, mas não fala com a pessoa implicada, faz para denigrir por trás, cria divisão, cria partido. Paulo diz, isso não é ser espiritual, porque o Espírito Santo nos traz debaixo de um mesmo Senhor, o mesmo batismo, uma mesma fé, um mesmo parecer, uma mesma disposição mental. O Espírito é santo porque ele limpa a igreja, ele pune, às vezes até disciplina, como fez com Ananias, que disse que ia dar tanto e na hora lá disse, epa, não vou fazer isso não, ninguém está vendo, e o Espírito Santo foi lá e fulminou na hora. Ele é santo, não brinque com Deus, porque o Espírito é santo, é amor, é misericórdia, mas ele é santo. Então, amados, como nos dias de Zacarias, dias de pequenos começos, Deus está nos relembrando que há uma provisão espiritual para os que estão engajados na obra. Como a vela e o vento, Deus age e você pode cooperar com Ele. O Espírito está se movendo na direção de uma igreja viva que penetra a sociedade, faz diferença e transforma pessoas não crentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Eu não quero ir para um lugar onde o Espírito não vá. Eu quero estar no vento do Espírito, com a igreja revigorada, renovando o líder, e renovando a nossa capacidade de servir a Jesus no poder do Espírito Santo. E por isso nós podemos dizer, Ele nos ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias, consolar corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Como o vento que sopra sobre nós nesse instante, o Espírito de Deus está aqui, se move em você como se move em mim. Seja sensível, peça a Ele que o faça mais sensível a discernir a palavra de Deus, o toque do Espírito na sua vida no dia a dia. Ele está com você, Ele vai com você para todo canto e para todo lugar. Você não precisa de um crucifixo, o Espírito vivo de Deus está em você. O Espírito é chamado de Espírito de Cristo, é nesse sentido que Ele habita em nós. Eu quero conclamar você, crente em Jesus Cristo, a dizer hoje à noite, Senhor, perdoa-me por ter ignorado a Tua presença e a Tua ação na minha vida. Renova-me, restaura-me, Senhor. Renova o meu amor por Ti, Jesus, pela ação poderosa do Teu Espírito. Tira coisas de mim que Te entristecem, que me fazem um canal entupido, por onde não pode passar as águas vivas do Espírito, até que eu confesse e me renda, para que o Espírito me use. Deus vai fazer ainda coisas grandes e maiores no nosso meio, e Ele o fará na força e no poder do Espírito Santo, e Ele quer fazer através de você, através de mim, através de nós. Peça a Deus hoje à noite, que Ele faça mais consciente da presença do Espírito. Como Paulo disse, não se embriaguem com vinho, em que há contenda, mas se deixem embriagar pela presença do Espírito. Saia por aí proclamando o nome de Jesus no poder e na força do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu quero perguntar aqui, antes da gente encerrar em louvor, se tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer, eu quero me entregar a Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Levanta aí a sua mão, onde você está. Alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém hoje à noite? Hoje à noite, eu quero Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, quero ter poder e autoridade no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ore com essas pessoas, conduza-as depois para a conexão central,
Amados, nossa campanha terminou, mas nós continuamos juntos para a glória de Deus. Nessa próxima semana começamos uma nova jornada. Continue incluindo pessoas no seu grupo, prontos a multiplicarem, prontos a acolherem mais pessoas, e na força do Espírito proclamar o poder que há no nome de Jesus.